Os arquitetos de igreja do período gótico fizeram um maciço investimento no embelezamento das fachadas e das portas dos espaços litúrgicos, na extra grande maioria das vezes, conservando, todavia, a sobriedade, a limpeza, a linearidade, a essencialidade, e por que não dizer a austeridade interna do período românico, o estilo arquitetônico que precedeu. O que pensavam esses arquitetos? Pensavam que as gerações futuras, contemplando a beleza das fachadas, não teriam a coragem de abandonar o conjunto arquitetônico. E assim aconteceu, porque a verdadeira beleza não se abandona. Também os padres do Concílio Vaticano II, juntamente com o Espírito Santo, mostraram para todo o mundo a esplêndida fachada e o esplêndido portal de entrada da belíssima igreja do Concílio. Aquela igreja com I maiúsculo, formada pelo povo de Deus, que no momento da celebração do concílio se fazia presente em Roma por meio de seus pastores reunidos de todas as partes do mundo, e que desde aquele momento deveria fazer resplandecer diante da face de toda a terra toda a sua beleza. No que consistia essa beleza? No servir, segundo o testemunho fundamental do seu fundador Jesus Cristo. Esse foi, na verdade, o início de um processo. É Cristo, na sua totalidade, cabeça e membros, o verdadeiro portal da igreja. É Cristo, na sua carne, nascido da bem-aventurada Virgem Maria. Pois Ele mesmo disse: eu sou a porta. Logo, caríssimos, a beleza da igreja, corpo de Cristo, é como a beleza da Santíssima Mãe de Deus. O concílio, recuperando a eclesiologia simbólica dos padres da igreja, segundo a qual Cristo é a luz das nações, e a igreja, como bem-aventurada Virgem Maria, é a lua que vive da luz refletida do sol. O esplendor da igreja está, então, no relacionamento e no amor. Não num brilho, ou numa autocelebração, ou num ideal e numa perfeição inalcançáveis. A sua beleza vem do reflexo da união com Cristo. É a beleza do seu povo que somos nós, a caminho, na direção do reino. E nesse povo de Deus, os leigos, os batizados, aqueles que não pertencem ao clero, ocupam um lugar de máxima importância na igreja. A igreja no concílio, sublinhando a salutar bíblica e teológica centralidade do mistério de Cristo como único e suficiente mediador e salvador da humanidade, e reconhecendo a igreja como povo de Deus, viu em Maria a excelsa filha desse mesmo povo, atribuindo-lhe 2 títulos a partir da teologia dos padres da igreja, de capital importância e que se encontram no tema desta noite de novena. Como se encontrou e vai se encontrar em todas as noites da novena do Carmo desse ano. Ela é mãe e inspiração
que nós podemos substituir por modelo. Modelo também no sentido de molde, de forma. Molde, modelo, inspiração da igreja, que hoje nós a contemplamos de modo espiritual na sua forma laical. Esses dois títulos da Bem-aventurada Virgem Maria, nós os encontramos em primeiro lugar, saídos dos lábios do próprio Salvador, no texto evangélico que nós acabamos de escutar, que ressoou nessa basílica e suave e santamente tocou os nossos ouvidos, quase que batendo à porta, pedindo entrada à porta dos nossos corações. O texto que acabamos de ouvir no Evangelho deve ser lido dentro do contexto de todo o capítulo 11 do evangelista Lucas, ou ao menos das duas cenas que o antecedem. Na primeira cena, logo no início do capítulo 11, encontramos Jesus tratando da oração e contando a parábola do homem que recebe uma visita noturna e vai importunar o seu vizinho pedindo pão. O objetivo de Jesus nessa parábola é demonstrar que o Pai dos céus é bom. É bom a ponto de dar o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem, especialmente quando se pede no nome de Jesus, seu Filho. Na segunda cena desse capítulo, vemos Jesus expulsando um demônio para a maravilha das multidões. Depois de que o Senhor faz uma catequese sobre o valor da oração no combate contra o mal, reconhecendo que Ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, isto é, pelo Espírito Santo. E indica que este é o sinal da chegada do reino de Deus. Ouvindo tão grandes maravilhas, isto é, o anúncio do advento do reino prometido, uma mulher levanta a voz e diz que deve ser considerado bem-aventurado o ventre que gerou aquele que falava, Jesus Cristo. E da mesma forma devem ser considerados bem-aventurados os seios que o amamentaram. Essa cena desse evangelho lucano é maravilhosa, porque nós a encontramos noutro vestido, contada de outra forma, logo no começo do evangelho de Lucas, na visitação. Nós encontramos uma mulher, Isabel, que também grita. Não é que toda mulher vive gritando, isso é machismo, mas geralmente no evangelho as mulheres gritam, gritando, levantando a voz, dizendo de Maria: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E chama Maria de a mãe do meu Senhor. É o sinônimo de mãe de Deus, porque Senhor é o título que nas Sagradas Escrituras é dado a Jesus Cristo somente depois que Ele ressuscita, porque é o título de Deus. Nós dizemos no Glória em toda a missa: só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só Deus é o Senhor. É o primeiro título, o título da maternidade. A maternidade divina de Maria, depois do evento fundamental da cruz, estendeu-se do corpo de carne de Cristo a todo o corpo glorificado de Cristo, a Igreja.
De modo que o próprio Concílio Vaticano II, em Lumen Gentium número 61, afirma: a Virgem Santíssima, predestinada para a Mãe de Deus desde toda a eternidade, simultaneamente com a encarnação do Verbo, por disposição da divina providência, foi na terra a nobre Mãe do Divino Redentor, a sua mais generosa cooperadora e a serva humilde do Senhor. Ela cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador para restaurar no gênero humano a vida sobrenatural. Isto é, o concílio diz que a bem-aventurada Virgem Maria cooperou para que, através da humanidade de Jesus Cristo, todos nós fôssemos batizados no seu batismo. Por isso, conclui o número 61 de Lumen Gentium, é por esta razão que ela é nossa mãe na ordem da graça. Porque pelo batismo, todos nós fomos incorporados a Cristo, nos tornamos cristãos, isto é, outros Cristo no singular, não outros Cristos, porque não existem, nós não somos idólatras, nós temos um só Deus, um só Senhor Jesus Cristo, e todos nós pelo batismo, independentemente da classificação que mais tarde demos na igreja, somos Cristo. Por isso, ela sendo a mãe de Cristo, é mãe de todos nós na ordem da graça. É pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, de São Paulo, é dom de Deus. E o concílio prossegue, recordando que a função maternal de Maria em relação ao gênero humano, de modo algum ofusca ou diminui a única mediação de Cristo. Pelo contrário, manifesta a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre a humanidade se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. A maternidade divina de Maria, está dizendo o concílio, é por graça de Deus. Também essa é da gratuidade e da bondade do Pai, que dá até o próprio Espírito quando é pedido em nome de Jesus. Conclui o número 60 de Lumen Gentium. A maternidade divina da bem-aventurada Virgem Maria deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. De modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo. Pelo contrário, favorece. Ouvimos no Evangelho que alguém diz da felicidade da bem-aventurada Virgem Maria de ter parido. E Jesus não nega essa sua bem-aventurança, mas pelo contrário, enriquece essa sua bem-aventurança. A enriquece de maior glória, elevando a sua mãe a uma dimensão muito superior, a da escuta da palavra, que leva ao cumprimento da vontade do Pai. E aqui se esconde o segundo título. Maria é inspiradora e modelo para a Igreja, de quem ela é filha e é mãe ao mesmo tempo. Essa verdade, irmãos e irmãs, ensina-nos, sobretudo,
que a verdadeira devoção à bem-aventurada Virgem Maria é a da experiência da imitação. Nós nesta noite podemos, sem errar, colocar nos lábios da bem-aventurada Virgem Maria uma frase de São Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Afirma ainda o concílio, em Lumen Gentium 63, pelo dom e missão da maternidade divina, e nesse número liga os dois títulos de Maria que nós escutamos no Evangelho de hoje. Pelo dom e missão da maternidade divina, que une a seu Filho Redentor, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. Atenção! A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo, como já ensinava Santo Ambrósio. Com efeito, no mistério da Igreja, a qual é também com razão chamada Mãe e Virgem, a bem-aventurada Virgem Maria foi adiante como modelo eminente e único de Virgem e Mãe. Esse número une de modo sapiente os dois títulos da bem-aventurada Virgem Maria, que tem conduzido toda essa novena esse ano na festa da Mãe do Carmelo. O concílio, como acabamos de ouvir, usa dois vocábulos importantíssimos. O primeiro é tipo, que se nós fôssemos traduzir em português, num bom português, seria carimbo, que é sinônimo de imagem. O segundo é modelo. Tipo e modelo, todavia, não são sinônimos, mas referem-se a dois relacionamentos diferentes. Enquanto o tipo corresponde a uma espécie de símbolo, por isso ela é imagem da Igreja, virgem e mãe fecunda, como diz a oração de dedicação das igrejas, o modelo pode, ao contrário, remontar ao que os escolásticos definiam como causalidade exemplar. De fato, um escritor do século XI vê em Maria a forma, como eu disse no começo, da nossa Mãe Igreja, onde o termo forma, indica a perfeição, o exemplo. Obviamente, essas características pertencem unicamente a Cristo, o Verbo do Pai. Mas a Mãe de Cristo, que está associada a Ele intimamente, de uma forma que poderíamos traduzir como totalmente especial, recebe por legitimidade esse título, porque ela participa na exemplaridade do Filho. O cristão na igreja, todos nós batizados, podemos afirmar sem medo de errar que reconhecemos em Maria Santíssima o modelo e a fonte de toda santidade na igreja. Nela pode-se espelhar toda a igreja para assemelhar-se cada vez mais a Cristo, a fim de poder apresentar-se ao seu esposo Cristo como ela, toda gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Quais são então estas virtudes que se tornam para nós modelo de toda a vocação cristã, especialmente nesta noite, pensando a um número infinito de batizados e batizadas
espalhados em toda a face da terra, que nesses dias se preparam para o glorioso, a gloriosa celebração da Santa Mãe de Deus, invocada com o título de Mãe do Carmelo. 4 são essas virtudes. Uma virtude bíblica, que nós ouvimos no Evangelho, e 3 virtudes decorrentes dela, que são chamadas de virtudes teologais. Então são 4 as virtudes que fazem com que a bem-aventurada Virgem Maria se torne modelo para todo batizado, especialmente para os fiéis leigos, mas não somente. Eu confesso às autoridades presentes que eu tenho muita dificuldade com esse termo leigo e peço desculpas, porque os batizados não são leigos. Eles participam do mesmo sacerdócio que nós. O sacerdócio batismal é comum a todos. Eles têm acesso a todas as graças que nós temos, nem mais, nem menos. Eles são membros da igreja como nós somos, nem mais, nem menos. Eles têm conhecimento de fé, esperança, caridade e teologia, até mais do que nós. Eu digo brincando para os meus alunos que a maior teóloga que eu já conheci na minha vida se chama Dona Antônia, minha mãe, semi-analfabeta, mas que soube encarnar tão bem a palavra de Deus na sua vida, que me fez ser padre. Eu sou padre por causa dela. Se não fosse a fé que eu aprendi sentado nos joelhos da minha mãe, eu não seria padre. E creio que muitos de nós aqui não seríamos nem religiosos, se não fosse aquela fé profunda e verdadeira que as nossas mães nos ensinaram. Eu tenho muita dificuldade com o termo leigo. São batizados. Leigo é um que não conhece. Pela graça de Deus, todos nós temos acesso a todas as riquezas espirituais. De que modelo estamos falando? A indicação vem do Evangelho que escutamos. Maria é modelo de uma igreja que sabe escutar a palavra de Deus. De fato, diz Santo Agostinho, a Virgem Maria deu à luz crendo no que ela concebeu acreditando. E o anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Filho, o Santo, que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E depois que o anjo lhe disse isso, por meio da escuta da palavra de Deus, por meio do anjo, ela, cheia de fé, concebeu a Cristo em seu coração antes de o concebê-lo no seu ventre. Santo Agostinho conclui: e por isso, porque concebeu no coração antes de conceber no ventre, respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, nesta noite, aparece para nós como modelo de escuta atenta da palavra de Deus. A igreja vive da fé, reconhecendo naquela que acreditou que as palavras do Senhor se cumpririam, a primeira e perfeita expressão da sua fé. Neste itinerário de entrega confiante ao Senhor, a Virgem Maria precede os discípulos, aderindo à palavra divina num crescendo contínuo que envolve todas as etapas da sua vida e se expande na missão da igreja. O seu exemplo encoraja o povo de Deus a praticar a sua fé e a aprofundar e desenvolver o seu conteúdo, guardando e meditando no coração os acontecimentos da salvação. Por isso, Maria torna-se também para a igreja não só modelo de escuta, mas modelo de fé e modelo de esperança.
Ao ouvir a mensagem do anjo, a Virgem foi a primeira a dirigir a sua esperança para o reino sem fim, que Jesus veio anunciar e instaurar. Ela permanece firme na cruz de seu Filho, esperando o cumprimento das promessas divinas. Depois de Pentecostes, a Mãe de Deus sustenta a esperança da Igreja, que está ameaçada pela perseguição. Ela é, portanto, para a comunidade dos crentes, para todo batizado, para cada cristão, a Mãe da esperança, que anima e guia os seus filhos na expectativa do reino. Finalmente, a Igreja reconhece em Maria o modelo da sua caridade. Olhando para a situação da primeira comunidade cristã, nós descobrimos que a unanimidade dos corações, manifestada na antecipação do Pentecostes, está associada à presença da bem-aventurada Virgem Maria. Eles eram unânimes na oração, tendo entre eles a bem-aventurada Virgem Maria. Essas bem-aventuranças, aliás, o missal que nós estamos esperando tão ansiosamente para esse ano, recuperou o título litúrgico da bem-aventurada Virgem Maria, que é exatamente bem-aventurada, que quer dizer feliz. A liturgia nunca na história deu outro título a Maria a não ser esse: a bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. A bem-aventurada Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria de Lourdes, a bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, é a assunção da bem-aventurada Virgem Maria, a visitação da bem-aventurada Virgem Maria à sua prima Isabel. Tu és feliz, ó Maria, tu és beata, bem-aventurada. O Papa João Paulo II, e aqui estou chegando à conclusão, em 1979, visitou Éfeso e rezou na casa onde a Virgem Maria adormeceu e de onde, segundo a tradição, foi elevada aos céus em glória. E disse: também nós, hoje, olhamos para Maria como nosso modelo. Olhamos para ela para aprendermos com seu exemplo a construir a Igreja. Para tanto, sabemos que devemos, acima de tudo, crescer sob sua orientação no exercício da fé. Maria viveu a sua fé no empenho de aprofundamento contínuo e de descoberta progressiva, passando desde o início por momentos difíceis de obscuridade que superou graças a uma atitude responsável de escuta e obediência à palavra de Deus. Também nós devemos fazer um esforço constante para aprofundar e consolidar a nossa fé, escutando, acolhendo, anunciando, venerando a palavra de Deus, perscrutando os sinais dos tempos à sua luz e interpretando e vivendo os acontecimentos da história. Concluo. Para tornar-se nosso exemplo, modelo, fonte de inspiração para todos os batizados, ela está no meio do seu povo. Esse povo que a reconhece e a honra como Mãe de Deus e nossa Mãe, Virgem, Imaculada, assunta ao céu, advogada, auxiliadora dos cristãos, Rainha de toda a criação. Ela é sempre atual, é levada aos céus, diz o Papa Francisco, é Mãe e Rainha de toda a criação.
O povo sabe que para curar o planeta ferido, a nossa casa comum, ela compreende o sentido de todas as coisas e nos ajuda a olhar este mundo com olhos mais sábios, diz o Papa Francisco na Laudato Si. Para mim, de modo particular, que fui agraciado em ter nascido no mesmo dia em que o mundo inteiro celebra a Virgem do Carmelo, no dia 16 de julho, essa mulher é a imagem de toda a humanidade. E ela, como toda a humanidade, especialmente como boa recifense, se expressa através do canto. O seu cântico é profético. Ela nos ensina a olhar a história do mundo e, consequentemente, a nossa história pessoal com outros olhos. Deus, no seu canto, é visto como Senhor, Todo-Poderoso, Santo, e, ao mesmo tempo, visto como um Deus próximo e pessoal, meu Salvador. Deus para Maria é ao mesmo tempo excelso e transcendente, mas cheio de zelo e amor por nós, seus filhos. O cântico de Maria também evidencia a triste realidade de divisão que se acentua sempre mais no mundo. Potentes e humildes, ricos e pobres, fartos e famintos. Mas não se detém em contemplar, como espectador indiferente, a catástrofe da calamidade mundial. Ela anuncia a reviravolta que Deus decidiu operar em Jesus Cristo, derrubando os poderosos dos seus tronos. No seu cântico, Maria fala de si quando diz: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Desta glorificação de Maria, nós mesmos somos testemunhas oculares. Irmãos e irmãs, que criatura humana foi mais amada e invocada na alegria e na dor, no pranto, no sorriso? Qual nome é aflorado nos lábios do que o seu nobre? Qual nome é mais aflorado nos lábios dos homens e das mulheres do que o seu nobre nome? Não é isto o equivalente a chamá-la bem-aventurada? A qual criatura na terra, depois de Cristo, tem os homens elevado mais orações, hinos, catedrais? Que rosto se procurou reproduzir na arte mais do que o seu? Qual homem ou mulher na face da terra tem mais títulos do que ela? A ela recorrem os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os anciãos. A ela se recorre no período do plantio e da colheita, da chuva e da seca, na hora do parto e da partida, em tempos de vestibular e primeiro dia de aula, nas festas e nos funerais, nos tempos da bonança e de catástrofes, no pranto e na alegria, na esperança e no desespero. Ela é a Senhora da boa viagem, do bom parto, da boa morte. É a Senhora das luzes, da guia, das dores, das alegrias ou dos prazeres. Ela tem o rosto de cada povo. É de Lourdes na França, é de Fátima em Portugal, é de Guadalupe no México, é Aparecida no Brasil, mas é do Carmo no Recife. A seus pés encontram refúgio freiras e prostitutas, padres e cafetões, papas e ateus, cristãos e muçulmanos. Todas as línguas hoje cantam conosco: Rainha dos céus, alegrai-vos.